Amazonas Tour lança protocolo de biossegurança para segmento de turismo no estado. A ADS anuncia o retorno das feiras de produtos regionais. Feiras volantes retomam o atendimento seguindo regras de higiene e distanciamento social. Prefeitura alerta sobre vacinação contra influenza para 4 públicos-alvo. Prêmio da Loto Fácil tem apenas um ganhador. Neymar perde questão para o Barcelona e deve pagar 40 milhões ao clube espanhol. Campeonatos estaduais ensaiam retorno. Novo coronavírus. Brasil já tem mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Caixa Econômica Federal libera consulta ao saque emergencial do FGTS. Presidente Jair Bolsonaro usa redes sociais para fazer balanço de atividades. Senador do Espírito Santo pede apreensão do passaporte do ex-ministro da Educação. Senador Flávio Bolsonaro é intimado a depor sobre vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal. Polícia fecha casa de prostituição no bairro de São Jorge. O Jornal da Manhã está começando agora. Previsão do tempo. O tempo em Manaus, dia de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. 24 graus é a temperatura do momento aqui no sítio histórico da cidade. A máxima de hoje deve chegar aos 32 graus centígrados. A umidade relativa do ar no momento é de 90%. E apesar da previsão de que só ocorreria chuva à tarde ou à noite, o sábado amanhece com muita chuva aqui no centro da cidade e em vários pontos de Manaus. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos da cidade. Não houve movimentação ontem nas águas do Rio Negro, que estão paradas. Seu nível em relação ao mar continua em 28 metros e 52 centímetros. Hoje é sábado, 20 de junho, 171º dia do ano. Faltam agora 194 para acabar 2020. Dia dos Santos Fischer e Thomas More. Hoje também é o dia do revendedor. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Estados Unidos, confrontos raciais em Detroit provocam 34 mortes em 1943. BNDES. Era criado em 1952 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Morre em 1988 a cantora Aracide Almeida. Berlim volta a ser a capital da Alemanha em 1981 após a unificação. Era decidida a divisão da Tchecoslováquia em 1992. Agora 5h57 em Manaus, vamos às notícias. Local. O governo do estado, por meio da Defesa Civil do Amazonas, enviou coordenadores e técnicos para visitarem as áreas do Cacau Pereira, Ilhas da Paciência, Jacurutu, Maria Antônia, Marchantaria, Lago do Catalão e Costa do Iranduba. As localidades já foram afetadas pelas cheias dos rios Solimões e Rio Negro. A visita técnica está sendo realizada para verificação de todas as alterações referentes à inundação, uma vez que, em muitas áreas, a produção agrícola já foi afetada. Será dado todo o suporte por parte da Defesa Civil Estadual para que os municípios possam elaborar o processo com toda a documentação necessária para decretar a situação de emergência ou calamidade dentro do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas anuncia o retorno das feiras de produtos regionais. Quem tem um detalhe é J. Rai. As feiras de produtos regionais do governo do Amazonas voltam a funcionar em Manaus no fim deste mês. A primeira edição será realizada no dia 30 de junho às 15 horas no Manaus Plaza Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, número 2100. A Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, responsável pela organização das feiras, informa que todas as medidas de proteção e combate ao novo coronavírus já estão sendo implementadas para receber os clientes. De acordo com o presidente da ADS, Sérgio Litaife Filho, as feiras voltam de forma gradual. Toda a equipe estará atenta aos cuidados de higiene e sanitização dos ambientes. Serão distribuídos totens de álcool em gel 70% para os clientes e todos os feirantes e técnicos estarão equipados com máscaras protetoras
protetor facial e demais equipamentos de proteção. O distanciamento entre as barracas e os clientes também será respeitado. Os calçados serão higienizados na entrada com a aplicação de sanitizantes e a temperatura de todos será aferida. Caso algum cliente, colaborador ou feirante apresente estado febril acima de 37 graus e meio, não será permitida a permanência na feira. E eis o calendário de abertura. No Manaus Plaza Shopping, as feiras são realizadas às terças e quintas, a partir das 15 horas, com retorno dia 30 de junho. Na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, no bairro Petrópolis, e no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica CASAM, as feiras são realizadas aos sábados a partir das 5 horas da manhã, com retorno no dia 4 de julho. No Sumaúma Parque Shopping, na Avenida Noel Núteus, bairro Cidade Nova, as feiras são realizadas às terças a partir das 16 horas, com retorno no dia 7 de julho. E no Shopping Ponta Negra, as feiras são realizadas às quartas e sextas a partir das 15 horas, com retorno no dia 8 de julho. Ainda falando em produtos da agricultura familiar, a feira do quilômetro 10 da estrada de Janauari, em Iranduba, que estava desativada por causa da pandemia do novo coronavírus, volta a funcionar amanhã a partir das 7 horas do dia. A informação foi dada à nossa redação na tarde de ontem pelo vereador Nedir Santana Vale, que é o coordenador da feira. Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, as ações de inspeção e fiscalização de produto de origem animal, além de outras atividades consideradas essenciais da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a autarquia vinculada à CEPROR, não foram paralisadas. Neste período, a ADAF inspecionou mais de 100 mil animais em agroindústrias para o beneficiamento de alimentos. A ação garantiu o abastecimento de alimentos no estado do Amazonas. Ao todo, 68.500 aves, 42.431 bovídeos e 581 suínos foram inspecionados. A população vai contar novamente com as feiras livres itinerantes a partir deste sábado. Cumprindo medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus com feirantes e clientes, as feiras volantes que funcionam durante a semana em ruas e bairros diferentes retomam as suas atividades seguindo regras de higiene e distanciamento social determinadas pela Prefeitura de Manaus. Sabe quem está voltando? As feiras livres de Manaus. É aquelas mesmo onde tem aquele pastel gostoso, aquela verdura fresquinha, lá da Aparecida, da Cachoeirinha, da Praça 14, próximo ao cemitério, próximo ao Terminal 1. Estamos voltando, agora com toda a segurança. Os feirantes vão usar luvas, máscaras, e você também. Mantenha o seu distanciamento, vá de máscara. Dê preferência para comer o seu pastel, o seu caldo de cana em casa, mas pode comprar na feira. Então é isso aí, estamos voltando ao novo normal. Espero que todos aproveitem e com segurança, mantenham o distanciamento e usem máscara. A primeira feira volante a retornar será a que se instala aos sábados na rua J. Carlos Antoni, bairro da Cachoeirinha, quando 69 barracas estarão funcionando a partir das 6 horas. Já estão funcionando. Na entrada e no meio das feiras haverá uma mesa onde será disponibilizado álcool em gel para os clientes e cada barraca também terá que oferecer o produto. O uso de máscara é obrigatório para feirantes e clientes, conforme decreto número 4.821, publicado no Diário Oficial do Município no último dia 11 de maio. Os feirantes também já estão orientados a ordenar seus clientes em filas com espaçamento mínimo de 1,5 metros de uma pessoa para outra, a fim de evitar aglomerações. As mesas de barracas de comida só poderão ter 2 pessoas sentadas por vez ou no máximo 4 pessoas se forem de uma mesma família. Também não será permitido juntar as mesas que estarão dispostas a 2 metros de distância uma da outra. Aos vendedores de barracas de comida é exigido o uso da máscara, protetor facial, touca e luvas descartáveis. A campanha Hashtag Manaus Solidária realizou o repasse de aproximadamente 300 pacotes de alimentos à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania SEMASC. A doação
intermediada pelo Fundo Manaus Solidária, responsável pela campanha, é fruto de uma arrecadação realizada pela Manaus Previdência e reforça as ações dos equipamentos assistenciais da Prefeitura de Manaus em meio à pandemia de Covid-19, período em que se observou um número crescente de pessoas em vulnerabilidade econômica e social. A doação, fruto da colaboração entre as secretarias, busca garantir a alimentação de qualidade à população mais vulnerável. Presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico Ribeiro, ressaltou a importância da integração entre as secretarias municipais, o que permite um auxílio mútuo conforme as possibilidades numa soma de esforços pelo bem dos necessitados. 6h07 em Manaus. Mais de 75% das detentas da penitenciária feminina de Manaus, localizada no quilômetro 8 da BR-174 Manaus Boa Vista, fazem parte do programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade. Dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP apontam que o percentual de inscritas chega a atingir 75,47% da massa carcerária da unidade. De um total de 53 internas, 40 compõem o grupo de trabalhadoras. Elas executam diferentes atividades diariamente que vão desde serviços de limpeza e conservação, costura, lavanderia, cuidados com a horta, estufas, até manutenção de viveiro de minhocas para transformação de adubo e canteiros da unidade prisional. O sistema prisional registra grandes avanços com a adesão de homens e mulheres em diferentes frentes de trabalho, disse o secretário da SEASP, Coronel Vinícius Almeida. Aproximadamente 102 mil kits do programa Merenda em Casa já foram entregues em 38 municípios do Amazonas até esta sexta-feira. Ao todo, somente no interior, o benefício do governo do Amazonas deverá atender cerca de 224 mil estudantes da rede estadual de ensino. Até o momento, os municípios contemplados pelo programa do governo do Amazonas são os de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anuri, Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Coari, Codajás, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Nhamundá, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Atumã, Silves, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba. Os 23 municípios restantes começarão a ser atendidos nos próximos dias. Ao menos 53 educadores de 36 unidades de ensino da Prefeitura de Manaus devem participar na próxima segunda-feira, dia 22, no horário das 9 às 12 horas, da videoconferência Soletrando em Libras na plataforma Meet. A proposta do evento é estimular os participantes a entenderem os contextos abordados, vivenciando experiências significativas por meio da língua brasileira de sinais Libras, além de fixar conteúdos estudados neste semestre, favorecendo a comunicação e inclusão dos estudantes com surdez ou com deficiência auditiva no processo de ensino e aprendizagem. O público-alvo do evento, servidores da Secretaria Municipal de Educação SEMED, integra o programa Ampliando Horizontes da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério da Secretaria e em março deste ano, em cumprimento à Lei Municipal número 2524/2019, que dispõe sobre a criação da política de qualificação do servidor público municipal para treinamento e habilitação em língua brasileira de sinais, iniciou o curso de Libras em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas e Gerência de Educação Especial da SEMED, segundo explica Suelen Barros. Através do evento Soletrando em Libras, os alunos do curso terão a oportunidade de vivenciar a língua brasileira de sinais de maneira significativa e dinâmica. Esta atividade será uma culminância de todos os conteúdos aprendidos neste semestre. Assim, os alunos poderão não apenas experienciar, mas também se divertir e rever todo o conhecimento adquirido durante o curso básico. Será um momento de descontração e aprendizagem. Além disso, eles terão a oportunidade de refletir sobre a importância da língua de sinais no contexto educacional. O evento será uma competição entre as turmas de alunos de Libras básico para memorização do alfabeto em datilologia ou comunicação por meio de sinais. Durante a competição, a professora sorteará os sinais em vídeo. As turmas terão que escolher um representante para responder.
o mesmo terá que fazer a datilologia da palavra ou soletrar com as mãos. A pedagoga Rayana da Silva Nascimento, que atua como intérprete de Libras no projeto Aula em Casa, será responsável pela condução do evento. Nós estamos finalizando o semestre e com a intenção de fixar os últimos conteúdos que nós estamos trabalhando de uma forma descontraída, mais leve, né? Até porque os nossos alunos estão todos em quarentena em casa e tem sido muito difícil para todo mundo, né? Vai ser um momento de aprender brincando. As turmas vão entrar na reunião do Meet, né? E lá eu vou apresentar um vídeo que eu já gravei, os vídeos das palavras que serão apresentadas. Um aluno de cada turma vai ter que fazer a soletração usando o alfabeto manual em Libras, né? Por exemplo, eu vou mostrar o vídeo abacaxi. Aí cada aluno vai ter que ir lá e fazer com a datilologia. A datilologia é o alfabeto manual em Libras. E quem fizer em menor tempo, marca o tempo. Aí a turma que marcar mais pontos vence. Para o gestor da Escola Municipal Escritora Nízia Floresta Brasileira Augusta, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul, Luiz Carlos Braga, é importante participar do curso e do evento online, por ser um trabalho que a rede municipal realiza atendendo a vários estudantes. O Soletrando irá incentivar a leitura e enriquecer o vocabulário dos alunos, servidores com datilologia, sinais e escrita correta das palavras. Ainda não possuímos alunos com surdez, mas o curso possibilitará a inserção dos servidores na aprendizagem da língua de sinais Libras para possibilitar a inclusão destes alunos na nossa escola. 6h13 em Manaus. A especialista em gestão pública Viviane Alves da Silva Dutra é nova diretora-presidente da Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB. Ela assume o cargo tendo como meta o fortalecimento da política de moradia do Estado, um conceito que vai além da construção e entrega de unidades habitacionais e que será incorporado por um programa que está sendo construído sob a coordenação do vice-governador Carlos Almeida. Viviane Dutra já acumula experiência na área habitacional como subcoordenadora setorial de projetos sociais da Unidade Gestora de Projetos Especiais, UGPE, que é responsável pela execução do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. Ela ainda responderá pela função até a conclusão da transição para uma nova subcoordenação na UGPE. A nova gestora da SUAB destacou que dará continuidade aos processos de qualificação do déficit habitacional do Estado. A meta, informou Viviane Dutra, é concluir o diagnóstico preciso e atualizado do déficit habitacional e das potencialidades do Estado nesta área. O governo do Amazonas vai recuperar por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, o ramal do Pavão situado no município de Tefé. Com investimento de 12,8 milhões de reais, a obra da CEINFRA vai revitalizar o ramal com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem com bueiros simples de 3 metros de diâmetro, sarjetas triangulares de concreto, dissipadores de energia para quebrar a força das águas fluviais e sinalização ao longo de 1,77 quilômetros de extensão das vias. A Prefeitura de Manaus teve a Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, localizada na Zona Leste, como uma das 3 unidades públicas da região Norte, selecionada para participar do projeto de robótica First Lego League Junior, conhecido como um dos melhores do mundo e que tem como objetivo inspirar jovens a serem líderes inovadores em ciência e tecnologia. No total, 9 equipes de todo o país foram escolhidas para integrar a temporada Boomtown Build, com o recebimento de kits Lego Education e formação para o recebimento das unidades. A unidade de projeto municipal de educação CEMED recebeu 3 conjuntos de cadernos de engenharia, 3 conjuntos Inspire 7, 3 conjuntos UEDO 2.0, 3 dispositivos para programação e serviço de formação e acompanhamento pedagógico. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas acaba de divulgar uma pesquisa realizada com pais de alunos de escola do Amazonas, que apontou que 61,7% estão satisfeitos com o ensino remoto oferecido durante a pandemia do coronavírus. O levantamento foi realizado entre os dias 29 de maio e 10 de junho, com 2.833 entrevistados, sendo 98 deles realizando atividades remotas no segmento da educação básica. Elaine Saldanha afirma que no retorno às aulas presenciais, tanto as escolas que cumpriram na íntegra o calendário do primeiro semestre, quanto aquelas que não conseguiram aplicar
aulas remotas terão de planejar atividades. 6h17 em Manaus. Ainda sem data definida para o retorno às aulas presenciais da rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto começa, aos poucos, a elaborar seus protocolos de segurança e saúde, com medidas que deverão ser adotadas por toda a comunidade escolar quando for anunciada a volta às atividades presenciais. Para a criação desses documentos, que serão amplamente divulgados quando finalizados, a Secretaria tomará como base as diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação CONSED, anunciadas nesta semana. A ideia é que a pasta trabalhe em consonância com o órgão de educação para elaborar os seus próprios protocolos, fazendo os devidos ajustes à realidade da rede estadual de ensino. No documento oficial, o CONSED lista uma série de cuidados e orientações que devem ser seguidos pela Secretaria de Educação do país. O plano foi elaborado a partir da experiência de outros países que já retornaram às aulas presenciais e teve como base ainda propostas de protocolos criadas por estados que já se adiantaram nesse quesito. Apesar de não termos uma data definida para a volta às aulas presenciais, é importante que a Secretaria de Educação dê início à construção dos protocolos que esse retorno gradativo e escalonado requer. Já iniciamos o processo de escuta da rede estadual para entendermos também qual é a nossa realidade, afirmou o secretário de Estado de Educação em exercício, Luiz Fabiano Barbosa. A Prefeitura de Manaus reforça as medidas sanitárias a serem observadas por restaurantes e outros serviços de alimentação autorizados a funcionar com restrições neste período de flexibilização das atividades comerciais pelo governo estadual. Para isso, reuniu orientações específicas para este segmento em nota técnica da Vigilância Sanitária Visa Manaus, que traz desde recomendações para adaptação do ambiente até regras de proteção para clientes e funcionários. O acesso dos clientes só deve ser permitido com o uso correto de máscara, retirada apenas no momento da refeição e mantida durante a circulação no ambiente. Em local de fácil visibilidade, devem ser afixados para conhecimento dos consumidores informações sobre normas sanitárias a serem seguidas e sobre a correta lavagem das mãos. Para auxiliar neste item, a Prefeitura de Manaus elaborou um cartaz com orientações. A Visa também recomenda que haja lavatórios fixos, preferencialmente na entrada do estabelecimento, com adicionamento de água automático ou por pedal e toalhas descartáveis para as mãos. 6h19 em Manaus. O Ministério Público Federal recomendou ao governo do Amazonas e à Prefeitura de Manaus a atuação articulada para assegurar o fornecimento de todas as refeições diárias a pessoas migrantes e refugiados que estejam nos abrigos geridos pelo poder público, nos abrigos geridos pela sociedade civil e nas estruturas da operação acolhida no estado. A atuação deve ser efetivada em colaboração com o poder público federal, as entidades da sociedade civil, as agências da Organização das Nações Unidas ONU e a operação acolhida. As refeições fornecidas devem ser diversificadas com valor nutricional adequado e adaptadas aos hábitos alimentares do público destinatário. De acordo com a recomendação, os governos estadual e municipal devem realizar levantamento junto aos abrigos e estruturas de acolhimento sobre a existência de pessoas doentes ou com necessidades especiais de alimentação, para assegurar o fornecimento de refeições adequadas a este público. As providências para a regularização da alimentação nos abrigos e estruturas da operação acolhida devem ser adotadas em 5 dias e se estender por pelo menos até o fim da pandemia de Covid-19. O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Cabo Macedo, líder do PL, confirmou a chegada da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, enviada pelo governo do estado por meio da mensagem governamental número 50/2020. O parlamentar disse que vai aproveitar o final de semana para analisar o documento que estabelece diretrizes para a elaboração e execução do orçamento de 2021. De acordo com Cabo Maciel, a LDO vai ser votada na forma do projeto de lei número 229/2020 e estima um orçamento de 19 bilhões de reais para o próximo ano, considerando a calamidade pública em virtude da pandemia de Covid-19. Cabe à Assembleia Legislativa apreciar a matéria, propor emendas e aprovar a lei até o final do primeiro semestre para que ela seja sancionada pelo Executivo no semestre segundo. No segundo semestre,
Maciel disse que vai propor um percentual maior da LDO para a área de segurança em 2021. 6:22 em Manaus. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, divulgou nesta sexta-feira o resultado preliminar dos projetos de fomento selecionados na fase 3 do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores, o Centelha Amazonas. O prazo para a interposição de recursos administrativos na fase 3 ocorre no período de 22 de junho até o dia 3 de julho próximo. A partir de hoje, faltam 28 dias para a publicação do resultado final do programa Centelha Amazonas, realizado pela FAPEAM, em parceria com a financiadora de inovação e pesquisa FINEP. A lista com os 28 projetos de inovação aprovados no programa será divulgada no dia 17 de julho. A Prefeitura de Manaus informa que a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD está em novo endereço, funcionando na Avenida Compensa, número 770, bairro Vila da Prata, Zona Oeste, ao lado da Casa Militar. De acordo com o secretário da SEMAD, Lucas Bandeira, a mudança de sede aconteceu em um momento oportuno, em que o prefeito ator Virgílio Neto executa um plano de contingência para enfrentar a recessão econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. A Amazonas Tour disponibilizou nesta sexta-feira aos operadores do trade amazonense o protocolo de biossegurança dos serviços turísticos do Amazonas, um estudo que reúne as principais orientações dos órgãos mundiais de saúde para as boas práticas sanitárias que devem ser utilizadas no período pós-pandemia. A cartilha oferece aos operadores, durante a retomada gradual dos serviços, orientações sobre as condutas a serem implementadas nos empreendimentos para que ofereçam aos turistas, consumidores e profissionais do setor a segurança necessária à prevenção da Covid-19, transformando o maior estado do país em um destino seguro para a atividade turística. Conforme a presidente Roselene Medeiros, da Amazonas Tour, o protocolo é um dos eixos de recuperação do setor no estado. O documento já pode ser baixado por meio do site www.amazonastour.am.gov.br. 6:24 em Manaus. O governador Wilson Lima assinou nesta sexta-feira o decreto número 42.411, que autoriza a realização de eventos drive-in no Amazonas, desde que os organizadores adotem medidas sanitárias para resguardar a saúde e a segurança da população. O texto seguiu para publicação no Diário Oficial do Estado. O decreto vale para exibição de shows, palestras, filmes e apresentações culturais produzidos em ambiente aberto, público ou privado, em que o cliente ou o espectador permaneça no interior de um veículo, que deve ser exclusivamente carro de passeio, sendo vedado o acesso de motocicletas, motonetas, patinetes, bicicletas e similares, bem como de pedestres. Cabe à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa autorizar a realização dos eventos. E nesta sexta-feira, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, realizou no município de Novo Airão a entrega de cheques simbólicos aos novos clientes contemplados pelo programa Crédito Solidário. O cadastramento dessas pessoas para obter o financiamento desburocratizado ocorreu em janeiro deste ano. Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, as atividades do programa em municípios do interior haviam sido interrompidas, seguindo determinação de decreto estadual. A vice-presidente do FPS, Kathleen Santos, falou do objetivo do crédito solidário. Esse recurso vai contribuir para a manutenção dos empreendimentos desses novos clientes, que é uma prioridade do governo do Amazonas por conta da pandemia. O crédito chega nesse momento com o objetivo de fortalecer a atividade desenvolvida por esses 54 empreendedores de Novo Airão, disse ela. 6:26 em Manaus. De segunda até a próxima sexta-feira, o governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, inicia atendimento presencial do crédito emergencial no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital amazonense. O atendimento será realizado na Escola Estadual Frei Mário Monacelli, Avenida Grande Circular, no horário de 8 às 16 horas. Neste período de pandemia, o crédito emergencial da FEAM está sendo disponibilizado pela internet. No entanto, para atender a crescente demanda dos empreendedores do bairro, a FEAM estará com atendimento presencial para os interessados que moram naquela área.
O governo do Amazonas, por intermédio da Unidade Gestora de Produtos de Projetos Especiais, o GPE, iniciou nesta sexta-feira a segunda fase dos testes no sistema de esgotamento sanitário executados pelo Programa Social e Ambiental de Igarapé de Manaus, o Prosamin, na zona sul e oeste da capital. Os testes do sistema de esgotamento sanitário, construídos pelo Prosamin, iniciaram na última segunda-feira e atestaram na primeira fase a funcionalidade das redes de coleta de esgoto executados nos bairros de Aparecida, Glória e Centro. A segunda fase dos testes vai analisar a funcionalidade das estações elevatórias de esgoto construídas nos bairros de Aparecida, Centro, Glória, São Raimundo, Santo Antônio e Presidente Vargas. O município de Pichuna é mais um beneficiado com os serviços de recuperação do sistema viário feitos pelo governo do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA. As obras na sede da localidade, situada na Calha do Juruá e distante 1.367 quilômetros em linha reta de Manaus, apresentam um percentual físico da ordem de 65% de obra pronta, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2020. Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana, Carlos Henrique Lima, a recuperação dos sistemas viários das sedes dos municípios é mais uma contribuição do governo do Amazonas para o bem-estar social dos municípios. Órgãos ambientais e de comando e controle do Amazonas alinharam nesta sexta-feira as próximas etapas do plano tático e operacional que vai atuar no combate ao desmatamento e queimadas no sul do estado e região metropolitana de Manaus. O encontro foi realizado no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, e é um dos desdobramentos da Operação Curuquetê 2, deflagrada no dia 17 de junho. Na ocasião, o representante da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Hermes Silva de Macedo, destacou a atuação em conjunto com o governo federal. A Controladoria Geral do Estado e a Organização Transparência Internacional Brasil deverão firmar parceria com o intuito de fomentar programas de integridade, controle social e transparência, somando as políticas públicas de prevenção à corrupção no Amazonas. A proposta surgiu durante reunião virtual entre representantes das instituições nesta sexta-feira. A reunião teve a presença do subcontrolador ou do controlador-geral do Estado, Otávio Gomes, do subcontrolador-geral de Transparência e Ouvidoria, Rogério de Sá Nogueira, da subcontroladora-geral do Controle Interno, Lúcia Magalhães, do coordenador do ranking da Transparência Internacional Brasil, Guilherme France, e do coordenador do Programa de Integridade Socioambiental da Transparência Internacional Brasil, Renato Morgado. Com o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a influenza, programado para o próximo dia 30, a Prefeitura de Manaus alerta para a importância da imunização de gestantes, mães no pós-parto até 45 dias, puérperas, adultos de 55 a 59 anos e crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. A chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde e Censa, enfermeira Isabel Hernandes, explica que o alerta é mais uma medida para estimular a procura pela vacina entre os 4 grupos prioritários, em especial a imunização de crianças, que até o momento registrou a aplicação de 89.247 doses da vacina. Segundo Isabel, mesmo com a Prefeitura, por meio da Censa, mantendo 140 postos de vacinação distribuídos nas zonas norte, sul, leste, oeste e rural, de segunda a sexta-feira, e uma mobilização em um sábado com 173 locais para vacinação exclusiva de crianças, muitos pais e responsáveis ainda não levaram os filhos para a imunização contra a influenza. Ela alerta que, com isso, ao menos 100 mil crianças continuam desprotegidas contra uma doença grave e que pode levar a óbito. O Amazonas diagnosticou mais 947 casos de Covid-19 nesta sexta-feira. Com os novos dados, o total de pessoas com a doença é de 61.683, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Polícia. O complexo penitenciário Nísio Jobim foi alvo de nova tentativa de arremesso de produtos ilegais na madrugada desta sexta-feira. Essa é a segunda ocorrência registrada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária em apenas 8 dias. A Segurança Armada efetuou disparos no momento em que o homem se preparava para lançar um pacote em direção à unidade prisional e ele conseguiu fugir. A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira 2 pessoas em uma casa utilizada para prostituição que funcionava na rua Cunha Melo, bairro de São Jorge, zona oeste de Manaus. 2 adolescentes foram resgatadas do local.
A polícia investigava o caso há 2 semanas depois de uma denúncia anônima a informar que adolescentes estavam sendo agenciadas para programas sexuais. A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, disse que a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência. Computadores, dinheiro e outros objetos foram apreendidos. A delegada disse ainda que os suspeitos alegaram que o local funcionava como casa de massagem, mas a investigação aponta que, na verdade, era um ponto de prostituição. 6h35 em Manaus. Bom dia, Peregrini. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Peregrini, você lembra que há tempos atrás o Jornal da Manhã, através do Paulo Guerra, denunciava, e você também, você principalmente, denunciava aquela, lá na raquete, pista da raquete, não é isso? Sim, tinha uma lombada, e essa lombada era usada pelos bandidos para fazer os ônibus pararem, os ônibus do Distrito Industrial, e aí assaltar. Você denunciou várias e várias vezes, o Paulo Guerra também. Resultado, foi retirada a lombada, não é verdade? Sim, Eduardo. Pois bem, nós recebemos a denúncia agorinha aqui através do aplicativo Mano, um ouvinte nosso dizendo que foi construída outra no mesmo local e mais alta. Poxa, que pena, Eduardo, vamos até passar lá, aquilo ali não tem como ficar. Um levantamento, Eduardo, nós dissemos aqui no Jornal da Manhã também, feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial, os motoristas do transporte especial, aconteceu ali, Eduardo, naquele período, mais de 250 assaltos no mesmo lugar, ali no mesmo lugar do quebra-mola. Com a retirada do quebra-mola, esses assaltos naquele local caíram para 0, ou seja, os bandidos utilizam sim aquele quebra-mola, utilizavam aquele quebra-mola para cometer assaltos. A lombada era a galinha dos ovos de ouro da bandidagem local. Sem dúvida nenhuma. E tomara que providências sejam tomadas. Já fica a dica novamente para a Secretaria de Segurança, a pista da raquete ali, bem na fronteira do Nova Vitória com o Distrito Industrial 2, o local onde já aconteceram centenas de assaltos e já fizeram lombada de novo, não é, Eduardo? Cabe verdade. Uma fiscalização e uma ação da Secretaria de Segurança. Exatamente. Então, Peregrini, vamos ao resumo policial da noite e madrugada. Vamos sim, Eduardo, dizendo que a movimentação no pronto-socorro Platão Araújo foi considerada tranquila durante a noite e madrugada. A chuva deixou com que a criminalidade ficasse mais em casa, o pessoal não agiu tanto ontem à noite, e assim foi tranquilo o plantão no Platão Araújo. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e ainda não se sabe o motivo, nem tampouco quem agrediu esse homem. Outras 2 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa também vítima de acidente de trânsito deu entrada na madrugada de hoje. Esse acidente aconteceu no cruzamento da Alameda Cosme Ferreira com a perimetral do bairro Grande Vitória, ali pertinho do IFAM, pertinho ali do Caique, quando um Corsa e uma moto se chocaram. O motorista ficou lá no local, prestou socorro à vítima, que teve que ser levada ao pronto-socorro João Lúcio. Uma ambulância do SAMU também esteve no local para atender a ocorrência. Foi na madrugada de hoje, era por volta, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, das 4h40 da manhã, quando ocorreu esse acidente lá no bairro, na entrada do bairro Grande Vitória. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Esse homem acabou apanhando a chutes, socos, pontapés e algumas pernadas. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, durante uma briga, durante também uma bebedeira. Eles compraram cerveja, foram beber em casa, daí houve o desentendimento e um deles acabou sendo agredido e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Ô, na área! Moradores do bairro de São José agradecem a ação da polícia, a ação da Rocan. Ontem nós denunciávamos em nome dos moradores lá do bairro de São José 3, que fizeram a denúncia dizendo que lá na Rua 7, próximo ali à Rua Marginal, um bar que não deixava ninguém dormir, ninguém, uma senhora de 79 anos fez contato conosco. Ontem à noite estava uma beleza, dava até para ouvir o barulho dos carapanãs na área, porque o bar
ficou fechado e a população agradece. Espera também que a segunda área dê a devida atenção aos moradores ali da área e não deixe com que o som fique alto, perturbando todo mundo. Lembrando, esse negócio de bar ainda não está, né? Tem que ter muito cuidado ainda em relação à pandemia. E o pessoal não respeita ninguém, som alto. Só que ontem a Rocan foi à área e proporcionou sono tranquilo aos moradores da Rua 7 do bairro de São José. Tomara que haja mais fiscalização em relação a esse assunto. Ainda de polícia militar, polícia civil nas ruas. Ontem à noite, várias operações nos diversos bairros da cidade, com atenção especial para a zona norte e zona leste da cidade. Eu particularmente vi muitas viaturas ontem, tanto na zona norte quanto na zona leste da cidade. Parabéns ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, que tem feito aí várias operações em toda a cidade. Comandante-geral da PM, atuante principalmente durante a noite. A sensação de segurança está chegando e a prova é que daqui a pouco você vai ver no Instituto Médico Legal. No nosso resumo, há pouco o que dizer. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Está repercutindo e a população revoltada em relação à nova prisão do Jonathan da Silva Caetano, o vulgo Pesadelo, esse desgraçado, esse bandido, esse lixo, esse animal, não vale absolutamente nada, ele é estuprador. Após ganhar liberdade e audiência de custódia pelo crime de receptação, o Jonathan da Silva Caetano, o desgraçado, o vulgo Pesadelo, foi preso novamente. Entenda, ele foi preso, audiência de custódia dia 15, dia 18, ele já estava de novo fazendo desgraça. Foi novamente preso no final da manhã do último dia 18, lá no bairro da Compenha, lá no bairro do centro. Ele estava junto com outro homem em uma moto roubada. E segundo as primeiras informações, Paulo Guerra, o Jonathan foi preso dia 15, com outra adolescente de 17 anos e depois estuprou uma mulher de apenas, aliás, não vou nem dizer aqui o nome da mulher para não ficar, né, naquela coisa que ela possa ser identificada, mas esse desgraçado já tem antecedente de estupro, aí foi solto, aí foi roubar, foi preso, foi solto de novo e dessa vez foi preso novamente pelo crime de estupro. Desgraçado, vulgo Pesadelo, foi preso lá na rua Miranda Leão, no centro da cidade. Tomara que dessa vez ele apodreça na cadeia. Alô, moçada do compadre, ele vai chegar por aí. Jonathan da Silva Caetano, o desgraçado, o vulgo Pesadelo. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas, na noite madrugada na cidade. Noite madrugada, onde o passarinho da morte não sobrevoou a cidade. Não teve trabalho, o passarinho da morte. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por agressão. A noite madrugada foi tranquila. O Instituto Médico Legal não registrou nenhuma morte por violência. Graças ao trabalho da Polícia Militar, graças ao trabalho da Polícia Civil, graças ao trabalho do comandante-geral da PM, Coronel Ayrton Norte, não tivemos morte na cidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
39 exames de corpo de delito. Eduardo Silva interagindo com nossos ouvintes. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para todos os componentes lá do Clube do Tiro, ali logo depois da ponte, na estrada Manuel Urbano. Daqui a pouco estarei por lá com o Coronel Varela, com o instrutor de tiro Paulo, com o Tenente Lopes e o Martins, também instrutor de tiro, ou seja, toda essa turma boa do Clube do Tiro que já estão lá. Daqui a pouco eu, mais Itamar Jardina, também estaremos treinando tiros. Prevenção é tudo. É contigo, Eduardo Silva. Loteria. Começando pela Loto Fácil, o concurso 1982, que teve apenas um ganhador, uma aposta ganhadora de Navegantes em Santa Catarina, que vai receber R$3.146.356,88. As dezenas do concurso 1982 da Loto Fácil foram estas: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 25. A Lotomania acumulou, Lotomania concurso 2084. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 23, R$1.600.000. As dezenas sorteadas foram 09, 12, 14, 17, 20, 23, 24, 27, 34, 43, 46 e 47, 51, 59, 65, 72 e 73, 78, 89 e 94. 6h48 em Manaus. Esportes. Todos os dias, torcedores do Barcelona abrem os noticiários esperando ver algo sobre a contratação de Neymar. A notícia é boa para os catalães, mas não envolve a chegada do brasileiro. O processo entre Neymar e Barcelona referente ao bônus pela renovação do jogador em 2016 terminou com vitória do clube na justiça. Com isso, o craque do PSG terá que pagar 6,7 milhões de euros, ou cerca de 40 milhões de reais a seu ex-time. Após a decisão tomada nesta sexta-feira pelo 15º Tribunal Social de Barcelona, o clube emitiu um comunicado oficial comemorando o veredicto. Não há consenso em relação ao retorno dos estaduais do Brasil, ainda em meio à pandemia do novo coronavírus. Por causa das dimensões continentais do país, a situação epidemiológica das diferentes regiões brasileiras está em diferentes estágios. Isso impede uma unanimidade em relação à volta do futebol. A grande maioria, por sua vez, planeja estabelecer os torneios entre metade de julho e o início de agosto. Contudo, dependem do aval das autoridades sanitárias locais. No meio destes emaranhados de decisões autônomas, há a informação de que o Campeonato Amazonense teria sido encerrado. Últimas notícias. O dólar interrompeu uma sequência de 7 altas consecutivas e fechou em queda nesta sexta-feira em meio a expectativas de mais estímulos nos Estados Unidos. A moeda norte-americana foi vendida a R$5,3175 em queda de 0,97%. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta de 0,46% nesta sexta-feira a 96.572 pontos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPE, revisou nesta sexta-feira sua projeção para o aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para 1,8% em 2020, ante 2,9% previstos anteriormente em março. Para 2021, a expectativa é que a inflação oficial do país acelere para 3,1%. E o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2019 terá início no dia 30 e término em 30 de julho de 2021. Terá início no próximo dia 30 e término em 30 de junho de 2021, de acordo com informações do Ministério da Economia. A Caixa liberou ontem as consultas do valor e da data do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, de até R$1.045 por trabalhador. A consulta pode ser feita no aplicativo do FGTS e Internet Banking da Caixa. A consulta é feita no site fgts.caixa.gov.br e na Central 111 na opção 2 e foi liberada a partir do último dia 15.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais logo no início da manhã desta sexta-feira para destacar ações do governo por meio de vários ministros. Uma delas foi o pagamento do auxílio emergencial de R$600 a 63,5 milhões de pessoas. O valor pago já totaliza 81,3 bilhões de reais. O senador Fábio Cantarato, do Rede do Espírito Santo, encaminhou nesta sexta-feira um ofício ao Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte do ministro demissionário da Educação, Abraham Weintraub, para evitar que ele saia do país enquanto durar o inquérito das fake news. O documento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz as investigações. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicano do Rio de Janeiro, foi intimado pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro para prestar depoimento por causa da investigação criminal que apura supostos vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018, como adiantou o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. A desembargadora Suimei Cavalieri, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou, na madrugada deste sábado, o pedido de substituição da prisão preventiva do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, por prisão domiciliar. A Câmara Brasileira do Livro, CBL, anunciou nesta sexta-feira que a Bienal Internacional do Livro de São Paulo vai ser cancelada em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, a próxima edição do evento, que aconteceria entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro na Expo Center Norte, fica para 2022. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, marcou para a próxima terça-feira a votação da proposta de emenda à Constituição número 18/2020, que trata do adiamento das eleições municipais previstas para outubro deste ano. O Brasil teve 1.221 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas, mostra levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às Secretarias Estaduais de Saúde. Com isso, são 49.090 óbitos pela Covid-19 até esta sexta-feira no país. A Arquidiocese do Rio de Janeiro anunciou que irá retomar as missas e celebrações religiosas com a presença de fiéis a partir de 4 de julho em todas as mais de 280 igrejas da cidade. Devido à pandemia do novo coronavírus, as cerimônias presenciais estavam suspensas desde 2020. E ainda falando em coronavírus, o país teve pelo quarto dia consecutivo mais de 1,2 mil mortes registradas no período de 24 horas. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pandemia. Ian Holm, ator de filmes como Senhor dos Anéis, Alien, o Oitavo Passageiro e Carruagem de Fogo, morreu aos 88 anos em Londres na manhã desta sexta-feira. Segundo o jornal The Guardian, a notícia foi confirmada por seu agente. Ele morreu pacificamente no hospital com seus familiares e seu cuidador, e informou o agente, adicionando que a causa da morte foi dada por complicações do mal de Parkinson. Charmoso, gentil e ferozmente talentoso, sentiremos muito a sua falta. No início dos anos 2000, Ian interpretou o personagem Bilbo Bolseiro em O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, voltando a aparecer nos filmes da saga em 2003 em O Retorno do Rei. Manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa: confiança do Manauara despenca. E ainda o Jornal A Crítica, que traz esta manchete: protocolo anti-Covid-19, biossegurança para salvar o turismo local. Participaram desta edição reportagem de J. e Alberto Peregrini. A técnica foi de Hernani Sampaio, a apresentação de Eduardo Silva. Todo mundo tá ouvindo Difusora FM.